Olá, mega fãs, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal, vídeo de Tokusatsu, vídeo de Kamen Rider. Um vídeo diferente, não é um vídeo de review de episódio, mas a gente vai comentar uma série aí que é muito aclamada pelos fãs, outros odeiam. Eu não consigo entender esse ódio todo por Kamen Rider Decade, série de 2009, série que comemorou os 10 anos da Era Heisei, e agora Kamen Rider Zio está comemorando o final da Era Heisei, esse finalzinho aí, encerrando toda essa fase, essa trajetória maravilhosa. Não era muito boa, eu sei que tem gente que prefere a Era Showa, que é a Era Clássica, mas a Era Heisei tem seu impacto, tem sua importância. Muitas séries bacanas, né, Ana? Sim, com certeza. Eu acho que dentro da Era Heisei a gente teve uma evolução na franquia de Kamen Rider que é absurda. A gente tem as primeiras séries muito similares à Era Showa, ainda os modelos de filmagem, estilo de visual dos Kamen Riders, né? O tipo de história, como é que ela é contada, a narrativa, e isso vai evoluindo de uma forma que a partir de Decade há uma grande quebra que vai ter assim uma evolução, uma mudança nessa estética. Kamen Rider Decade fica entre Kamen Rider Kiva de 2008 e Kamen Rider W também de 2009. É uma série especial, bem curtinha, 31 episódios apenas, alguns filmes memoráveis, outros nem tanto assim, mas são interessantes para entender. Mas vamos comentar hoje de Kamen Rider Decade, contar um pouco da história, personagens e a gente comentou o que a gente achou dessa série maravilhosa. Mas se você não é inscrito no Mega Hero ainda, se inscreve, cara. Clica aí no botão vermelho, clica no Mega Sino, clica aí, cara. Porque toda vez que você clicar nisso aqui, se você clicar uma vez e curtir, toda vez que sair um vídeo aqui no canal, você vai receber esse vídeo em seu smartphone, no seu computador, enfim. Vamos fortalecer o Tokusatsu, né? Exatamente. Ana, conta um pouco da história de Kamen Rider Decade, assim, o plot bem básico da história. A história é sobre um rapaz, o Tsukasa, que ele se vê sem memória, sem noção de quem ele é, de onde ele veio, pra onde ele tem que ir. E ele tá, assim, perdido no mundo, só com a câmera fotográfica. Com a câmera fotográfica. E ele acaba encontrando um grupo de pessoas, entre eles a Natsumi, que é neta de um senhor que tem um estúdio fotográfico. Ah, muito legal isso, né? E é nesse local que ele vai se alojar durante toda a temporada pra tentar descobrir quem é que ele é. Exatamente. E logo nesse primeiro episódio acontece um ataque na cidade, no mundo da Natsumi-kan, e ele encontra um cinto. Na verdade, ela encontra um cinto, né? E ela entrega pra ele, né? Porque ela é atacada por vários monstros de séries anteriores. E a gente também sabe que ela vem tendo visões do Kamen Rider Decade, de um ser que vai destruir tudo. Ela tem uma visão de uma grande batalha de Kamen Riders acontecendo. E justamente quando ela vê o cinto, a memória dela ativa e ela sabe que aquele cinto pertence ao Kamen Rider Decade. Ou melhor, esse destruidor de mundos, que ela não sabe exatamente o que é. E aí o Tsukasa, ele começa a recobrar a memória, pouco a pouco, e se transforma no Kamen Rider Decade. E nesse momento, ele é retirado daquele local e aparece o Ataru Kurenai, que é o Kamen Rider Kiva, interpretado pelo ator original. E ele conta para Decade e para Tsukasa que existem 9 mundos, e nesses 9 mundos nasceram 9 Kamen Riders diferentes. E ele precisa viajar entre esses 9 mundos para salvá-los. Esse é basicamente o plot da série. Salvá-los ou destruí-los. Exatamente. A gente começa a... Tem essa dualidade. Tem essa dualidade. A gente não sabe se ele realmente está salvando ou destruindo, porque a gente tem outros personagens aparecendo aqui e ali. Mas antes de entrar nos personagens, vamos começar pelo menos com um personagem só, que é o Decade. O que você achou desse personagem? Olha, eu acho que das melhores interpretações, eu sei que tem gente que tem problemas com o Tsukasa e com o ator que interpreta, mas assim, eu acho que o roteiro da série quis passar um personagem despojado, um personagem blasé, como eu falei a série inteira pra você. Um personagem que ele quer mostrar que ele não liga, mas lá no fundo ele liga. E eu acho que o ator conseguiu passar exatamente isso. Eu acho que o Kamen Rider Decade é um Kamen Rider mais forte, assim, que pode ter por aí, porque ele realmente consegue mimicar o poder. Não mimicar, na verdade ele consegue o poder original daquele Rider. Isso que é bacana. E é muito legal porque, como é uma série de homenagem, é uma série comemorativa,
você acaba vendo vários Kamen Riders que você ou assistiu, ou gosta, ou conhece, ou não conhece e acaba conhecendo por causa da apesar série. de serem Kamen Riders diferentes, só pra deixar claro pra vocês, esses 9 mundos que ele vai visitar são mundos de Kamen Riders da Era Heisei, só alternativos. que alternativos. Então não você são não vai ver o mesmo originais. Kuga, não vai ver o mesmo Ryuk, mas de certa forma eles prestam homenagem às séries originais e desperta a vontade de assistir. Isso. E falando em visitar mundos, o primeiro mundo que ele visita é o mundo de Kuga, que é a primeira série da Era Heisei lá do ano 2000. Ele encontra Yusuke, que acaba virando um parceiro dele. Eu acho que ele vira o Rider secundário de certa forma. Sim. Eu até entendo terem colocado ele porque ele é o Kamen Rider Kuga, ele é o primeiro Kamen Rider da Era Heisei. Ele vai percorrer toda essa trajetória com ele depois de ter passado por uma situação bem triste no seu mundo. Exatamente. Eu acho que por mais que no fim o Decade não tenha destruído, de certa forma, os mundos, por onde ele passou, tiveram histórias muito tocantes e bonitas, né? Então, eu acho que é uma série que carrega uma carga dramática, emocional muito grande. Tanto do personagem principal, quanto dos mundos por onde ele anda. É verdade, agora estou com esse ponto. As histórias são tristes na sua grande parte. E ele chega com uma fagulha de esperança nesses lugares, ajudando pessoas, mesmo que às vezes indiretamente ele brinca, né? Alguém chega pra ele e fala do tipo, poxa, que legal que você pensou nisso e nisso pra me ajudar. Ele fala, eu pensei exatamente nisso, mas ele não pensou, ele acabou causando uma boa ação, assim, como consequência. E já que a gente entrou no Yusuke, vamos falar um pouco desse personagem, começando com você. Você não gostou dele no começo, mas acabou criando um pouco de afeição por ele, não foi? Ele como personagem é ok. Eu acho que ele faz ali aquele casting de apoio pro Tsukasa, o avô, a Natsumi-kan e o Yusuke. Eu acho legal esse núcleo de apoio ali, funciona bem. É interessante aquele lance das pinturas, que na verdade são fundos fotográficos pro estúdio, que na verdade são portais meio pro mundo que ele tem que com imagens que referenciam as séries, né? Isso. É bem legal. Mas assim, ele como Kamen Rider Kuga, pra mim, deixou um pouco a desejar. Eu acho que eles... Não sei, no meio da série eles meio que deixaram de usar essa ferramenta, que é o Kuga. Eu não sei se eles ficaram com medo de ficar competindo Kuga com o Decade. Eu pensei nisso. Mas não tem como, porque o personagem do Yusuke não chega nem perto do personagem do Tsukasa. Tsukasa é um personagem que ele é um personagem dominador. Então assim, ele chega e é aquele personagem que não tem pra ninguém. Isso é verdade. Não só quando ele está transformado, quando ele está destransformado. Ele desarma as pessoas, ele tem resposta pra tudo, ele não liga. Isso torna ele inatingível muitas vezes de tudo que estão falando pra ele, porque ele simplesmente não liga. Então, não tinha como haver essa competição. Então, muitas vezes, a gente passa 3, 4 episódios com situações difíceis pro Tsukasa e o Yusuke não se transforma em Kuga. Aí você fica assim... O quê? Vai entrar um outro personagem que vai suprir isso aí, mas vamos falar agora dos outros dois companheiros, que é a Natsumi-kan e o avô. O avô, eu acho que é um personagem assim que serve como conselheiro. Ele sempre tá ali para encorajar o grupo com mensagens bacanas. Ele acaba tendo uma importância lá perto do final da série, interessante e engraçado ao mesmo tempo, mas que complementa tudo. E a Natsumi-kan, eu gosto dela. Eu acho ela uma companion, apesar de ela ser retratada como frágil no começo da série, ela tem uma evolução muito boa. Sim. Ela passa a roubar muitas cenas e ela acaba indo para o campo de batalha várias vezes ao lado de Tsukasa. E assim, ela tem uma grande importância que no começo você não sabe qual é. Você às vezes até acha que talvez seja muito mais emotiva ou romântica do que realmente é no fim da série. Onde ela é abordada por um anti-herói, porque ele não é bem um vilão, o Narutaki, vamos falar dele. Ela é abordada por esse personagem, que a gente já vai falar sobre ele, e dizendo que ela é a única pessoa que vai poder parar o Decade. Olha a responsabilidade, hein? Destruidor de mundos. É verdade. Né? E tem esse cara que é o Narutaki, que é um senhorzinho com um chapeuzinho de pescador que sempre vem alertando que Decade vai destruir o mundo onde ele vai passar. E que ele precisa ser destruído, o Decade. Ele, na verdade, é a voz dentro da cabeça do Decade, da baixa estima. Gente, isso aqui ela não tá falando, tá? Isso não ela vê na série, não. Ela que tá falando. Pra tentar acabar com a autoestima do personagem. Ele sempre me fala assim, você não presta. Você é um destruidor de mundos. E é um personagem que também tem uma reviravolta muito boa. Sim. Tem uma reviravolta muito boa no final. Mas no fim ninguém explica que ninguém explica o que é esse homem. Ninguém explica. Mas eu acho que é justamente de propósito não explicar. E agora vamos encerrar esse panteão de personagens principais, que é o Kamen Rider The End.
que é o E Kaito. realmente pra encerrar, The End. Nossa. O Kaito, que ele realmente serve mais como Raider secundário do que o próprio Kuga. O Kaito, ele também é um viajante de mundos, mas acima de tudo ele é um ladrão, cara. Ladrão de tesouros. Ele vai em cada mundo pra roubar o tesouro mais importante. E assim como o Tsukasa, ele tem a habilidade de usar cartas para transformar. E nesse caso, ao invés de se transformar em um Kamen Rider, ele invoca o Kamen Rider para mais combate. roubado ainda, gente. Ele nem luta. Exatamente. E em muitos momentos da série ele fica de fora e deixa os Kamen Riders lutar por ele mesmo. Ele usa a outra cartinha dele que é Invisible, que ele fica invisível e some. Sai. E aí fica a luta por si só. O Kaito teve pra mim uma evolução muito importante durante a série. Eu não sei se foi uma evolução, assim, do caráter do personagem ou se estava sempre nele e não apareceu uma situação pra ele agir dessa forma. Os tesouros, né, que ele rouba no começo da série são muito materiais, né? É uma arma, é uma carta, sei lá, um artefato, uma relíquia. E no final da série, ele meio que tá roubando tesouros que são tesouros importantes pra aquela pessoa, que não necessariamente são materiais. Então, eu acho que isso é uma boa evolução do personagem e ele dá uma, assim, meio que de Robin Hood, não sei. E ele acaba depois ganhando um próprio filme, entre aspas, bem entre aspas, porque é um filme mais do Deno do que o do The End. Na verdade é um meio a meio, mas que mostram bem esse lado dele, mais emotivo. Sim. E realmente é um personagem que tem uma evolução muito bacana. Vamos falar agora dos episódios e dos filmes, se a gente tem alguma coisa que a gente gostou nesse universo aí. Eu gosto muito dos episódios que envolvem o Kamen Rider Deno, eles são bem escritos, inclusive ele tem a presença do cast da série, então a gente entende que não existe um Deno alternativo, digamos assim, de outro universo. E eu gosto muito do filme All Riders vs Daishocker, que é o filme onde o Tsukasa visita o mundo dele. Eu não vou contar o que acontece lá, porque eu sei que é uma série de 2009, não seria spoiler. Mas pra quem tá começando a assistir, é legal ter um gostinho. Perde um pouco da série. Perde um pouco da série. Você acompanha a jornada do personagem de descobrir quem ele é. E assim, é chocante. É verdade. A revelação. Então assim, eu assisti na inocência, eu não sabia. E eu fiquei assim, como assim? Então assim, estraga um pouco da experiência. Então se você for assistir essa série, procure assistir na ordem a série com os filmes pra não se perder e não estragar a experiência. E você gostou de quais, Ana? Eu também gosto muito dos episódios de Deno, assim, principalmente por causa dos imagins, né? É muito engraçado. Do Motaros, né? É interessante porque, justamente o que você falou, parece que como o Deno também é um viajante do tempo, essa coisa de outro mundo não afeta ele. Tipo, não existe outro Deno, existe um Deno pra todos os universos. Então, isso é interessante, eu acho que talvez isso inclusive se aplique ao próprio Tsukasa. É verdade. Ele seja o Decade, não existe um Decade alternativo isso é em bom, lugar isso é bom. nenhum. Tô falando isso por causa do nosso review de Zio, onde apareceu um card aqui, o Decade apareceu. E outro episódio que eu gostei muito também foi o episódio que aparece o Kamen Rider Black e o Black RX. Ah, legal. Eu acho legal que eles trouxeram o ator de volta. O Tetsuo Kurata, né? Exatamente, pra os dois episódios, na verdade, as duas versões dele. Eu acho que foi um episódio enriquecedor pro personagem principal. E, enfim. Uma boa homenagem, né? Foi. Inclusive que acrescenta a trama, né? Todo o lance da Daishocker, tudo acontece ali naquele momento. É uma série bem curtinha, tem outros episódios que eu gosto bastante. Gosto do tributo com o Kabuto, que é o meu Rider favorito da RR6, junto com o Decade. Como eu falei, esse filme do All Riders, assista. E outra coisa, Decade ele não termina na série de TV, ele termina em um filme também. Sim. Em um filme muito importante, inclusive para você entender a série que vem logo em seguida, que é Kamen Rider W. Esse filme também... O primeiro episódio de W é nesse filme. Basicamente isso. Apesar desse episódio do W se passar no meio da série, os acontecimentos que mostram nesse filme remetem à origem da série, de como tudo começou. Sim. Então, isso que é bacana. E o Decade ele aparece em outras mídias, em outras séries. Decade apareceu em livro aí, que só lançou no Japão, apareceu em minisséries, apareceu em outras séries de Kamen Rider, a gente assistiu com o Wizard, um episódio muito bom, por sinal, né, Ana? Apareceu no Super Hero Taizen, então é um personagem que tá em vários lugares, até por conta da popularidade. E é um personagem que chega sempre botando pressão. Exatamente. Sempre. Isso daí, isso é a verdade. Dessas outras mídias aí, você gostou de alguma outra participação, fora do Decade? Eu acho que a participação que eu mais gostei foi agora em Kamen Rider Zio. É mesmo? Porque agora ele tem um cinto com meus Rider favoritos. Ah, verdade. Não tinha antes, né? Durante a série, eu ficava falando o tempo todo pro Rafa, poxa, esse cinto tá legal, mas tá faltando uns Kamen Rider bom aí no meio pra ele se transformar. Agora, assim, você acha que ele tem potencial de voltar em uma minissérie, em algum outro filme? Tem. Eu acho que tem. Eu acho que, inclusive, ele já tem aí um molho pra fazer, assim,
é um filme sobre viagem no tempo com Denô, Decade e Zio. Imagina um filme com esses três. Pois é. Que louco é assim. Imagina um filme com esses três. Imagina. Imagina. Agora, pra encerrar o vídeo, um balanço da série Decade. O que é que você achou aí de forma geral? Vale a pena assistir? Dropa essa série? O que é que a gente faz? Olha, eu vou dizer uma coisa muito importante. Kamen Rider Decade, pra mim, é uma série que eu recomendaria pra qualquer pessoa que está começando a assistir Kamen Rider. Eu não comecei assistindo por Decade, eu comecei com Kamen Rider Force. Para o meu caso, foi mais fácil de assimilar, porque era colegial, parecia dorama, enfim, foi mais tranquilo pra mim. Mas pra mim, eu indicaria Kamen Rider Decade pra qualquer pessoa que quer conhecer Kamen Rider, não só porque tem os Kamen Riders da Era Heisei, que a pessoa que não conhece, ela não vai entender muito bem, não vai ter nenhum impacto pra ela aquilo, a não ser o fato de que ele é poderoso e pode se transformar naqueles vários Riders, mas assim, pelo fato de que você entende a mitologia dos Kamen Riders, tem uma história boa, um bom roteiro, não é uma série muito longa. E... tem um deslize aqui ali no final, mas... Não, mas é uma série, assim, no geral, é uma série boa, bem construída. E a temática eu acho que é muito atrativa. Esse lance da viagem no tempo é uma coisa que acrescenta muito, né, na trama de Decade. Eu gosto muito da série, foi uma das primeiras séries de Kamen Rider que eu vi da Era Heisei, então eu tenho um carinho especial por ela. Faz tempo que eu tava tentando fazer a Ana assistir. Ela é bem curtinha, como a Ana falou, então é fácil pra você pegar, sentar e assistir. Tem a mesma quantidade de episódios de séries atuais, então é muito mais sucinta. E pelo fato de ser curta, ela serve muito bem para apresentar esse universo de Kamen Rider para pessoas de primeira viagem. E o que eu acho legal também a gente falar é que Decade realmente trouxe uma mudança pra Era Heisei nos Kamen Riders. Nós tivemos cores. Cores, é verdade. Ele é um Kamen Rider rosa, né, Magenta. Magenta. Magenta, branco e preto. Então, assim, é uma coisa que você não via muito cores berrantes. E aí a gente, logo em seguida, tem uma liberação disso. A gente vem com um W, que é muito colorido, né? A gente depois tem Kamen Riders tipo Gain, que é uma explosão de cores. Então isso começa em Decade. Outra coisa legal é o cinto falando. Isso é muito interessante durante a série, quando ele aparece, que ele vai e coloca uma carta e Final Attack, e Kamen Rider tal, Kamen Rider isso, e o Kamen Rider do mundo fica assim, tipo... O que tá acontecendo? Exatamente. O que tá acontecendo? Porque são poucos que emitem som, né? O Ryuk e o Blade são frases bem curtinhas, né? É tipo um negócio, no evento, pronto, acabou. Não tem... O Decade é uma papagaiada, aparece... O Rider Kick dele é com carta, tudo dele é extra, é tipo assim, oi, tudo bom? Eu tô aqui, eu sou o Decade. Então, assim, ninguém esquece dele. Então, isso foi uma coisa que acrescentou também. Os próximos Kamen Riders, os cintos falam, tem muito efeito sonoro, muito efeito de imagem, de palavras, computação gráfica. Então, assim, foi Ele é realmente um divisor de águas da Era Heisei. Com certeza. E isso é muito interessante. Você já colocar uma pessoa pra assistir isso aí, porque ela vai ver uma miscelânea da Era Heisei numa série só. Decade, nós te amamos. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa aqui seu like. Eu tô pensando em fazer um vídeo de curiosidades de Kamen Rider Decade. 10 curiosidades pra, é claro, fazer 10 Decade. Se vocês querem ver esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e segue o Mega Hero no Instagram, @MegaHeroOficial. E quem sabe a gente não comenta outra série de Kamen Rider aqui. Qual é a série que você gostaria que a gente comentasse? Review da série inteira, não é assim, coisa de episódio, igual a gente tá fazendo com o Zio. A gente dá uma visão geral daquela série. Quem sabe a gente consegue convencer você a assistir, ou então você manda esse vídeo pra alguém que você tava tentando convencer, essa é boa, pra ele, né, falar assim, não, beleza, eu fui fisgado, vou assistir. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e desperte o herói que é em você.